Conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. Hoje lendo João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho de Deus vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Estamos no terceiro ano do ministério de Jesus. Este é um ano de oposição pública. Os eventos após a multiplicação dos pães foram intensos. Jesus andara sobre as águas, revelando-se aos seus discípulos como o Filho de Deus. Depois, as multidões vieram a Jesus para tocar-lhes no seu manto e serem curados. Neste momento, Jesus pronuncia um discurso. O texto se encontra em João capítulo 6, verso 22 a 71. Para entendermos o contexto desse discurso de Jesus, devemos nos lembrar que Israel, depois de liberto do Egito, viveu por 40 anos no deserto antes de adentrar em Canaã. Naquela oportunidade, eles eram alimentados pelo maná que descia do céu e pelas cordonizes. Está em Êxodo capítulo 16, o versículo 13. Isto ficou impregnado na mente do povo judeu que era o próprio Deus que o sustentava no deserto. Agora, com a multiplicação dos pães, eles esperavam pela reedição deste evento, visto que, estando sob o jugo romano, criam que Jesus poderia libertá-los e os sustentar miraculosamente, como ocorrera no passado. Jesus expõe essa intenção do povo ao dizer-lhes: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Está em João capítulo 6, o versículo 26. Então Jesus acrescentou-lhes: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, pois neste Deus o Pai imprimiu o seu selo. Está em João capítulo 6, versículo 27. Observe que esta é a mesma afirmação que Deus fizera a Israel quando da provação no deserto. Ouça, está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Jesus retoma o discurso aos judeus quando do Êxodo, para lhes reavivar a memória sobre as prioridades do reino de Deus. Ouça, está em João capítulo 6, verso 32, 33. Em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão dos céus, o verdadeiro pão que do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É nesse contexto que Jesus se apresentou como o pão que desceu do céu, o pão da vida. Está em João capítulo 6, verso 41 e 48. Vamos entender o que Jesus está a pronunciar. No jardim do Éden, havia árvores frutíferas e a árvore da vida que estava no meio do jardim. Está em Gênesis capítulo 2, o versículo 9. Estas duas árvores visavam alimentar o homem em seu corpo físico e em seu espírito. Com a proibição de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem faria a escolha de se submeter à soberania de Deus ou não. Com a queda, a morte adentrou no mundo, pois o salário do pecado é a morte. Está em Romanos capítulo 6, o versículo 23. Portanto, não basta ao homem alimentar-se diariamente para sustentar seu corpo físico, ele precisa readquirir sua vida espiritual, visto que toda a humanidade, desde a queda, está morta em seus pecados e delitos,
Está em Efésios, capítulo 2, o versículo 1. E como se faz para ter vida? Jesus deu a receita, alimentando-se dele, visto ser ele o Verbo de Deus, a própria palavra de Deus, o Filho de Deus, aquele que desceu do céu para dar vida ao mundo. Por isso disse Jesus, ouça, está em João capítulo 6, o verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Os judeus não conseguiam entender essa linguagem porque o foco deles era exclusivamente essa era, o tempo de vida que decorre do nascimento até a sua morte. Eles não buscavam ter a vida eterna, mas tão somente os cuidados dessa vida e a sedução da riqueza. Eles queriam um rei, contudo que atendesse aos seus próprios desejos. Por isso lemos, está em João capítulo 6, o verso 60. Muitos dos discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem os pode ouvir? Jesus voltou então aos seus apóstolos e perguntou, porventura quereis também vós retirar-vos? Está em João 6, 67. Pedro respondeu sabiamente nos versos seguintes, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Assim como Pedro, cada um de nós devemos definir o que queremos. Prosperidade nesse mundo ou vida eterna com Deus. Lembremos-nos do que está escrito. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, o verso 33. O meu nome é César, usando da internet para compartilhar a palavra de Deus.